A quem já está aqui na live, eu sei que parece que a live não entrou ao vivo, mas eu vou disponibilizar para vocês aqui. A aula já estava sendo gravada, tá, pessoal? Então aqui agora, para mim, ela está com 11 minutos. Foi um erro meu aqui de iniciar a transmissão. Achei que ela estava programada, tá? Então, para quem está aqui, fica tranquilo que eu vou estar disponibilizando a aula que está sendo gravada aqui, que tem muito mais do que esses 11 minutos, tá bom? Mas vamos lá. Então curta aí, compartilhe com alguns colegas aí, se possível terapeutas, as pessoas que querem trabalhar com essa ferramenta poderosa, que vai ajudar muitas e muitas pessoas aí, tá? Vamos lá. E aí, qual que é o detalhe então, pessoal? A minha filha, ela tá com 3 anos e 6 meses, 3 anos e 7 meses. E ela amamentou até 3 anos e 2 meses aproximadamente. E aí qual foi o detalhe? Quando ela tinha, próximo do aniversário dela de 3 anos, ela começou a ter sintomas respiratórios. Ela começou a ter muito sintoma nasal, rinite, ela começou a ter muito sintoma respiratório. Então ela tinha sintomas como coriza, coceira no nariz, espirros constantes. Começou a sair catarro amarelo, verde, então um muco ali esverdeado, amarelado. Ela começou a ter sintomas respiratórios, às vezes tosse seca, às vezes tosse produtiva. Ela começou a ter vários programas biológicos que ativam os sintomas respiratórios. E eu até brinquei com a minha esposa na época, falei assim, amor, a Luísa, nossa filha, ativou praticamente todos os programas biológicos da parte respiratória. Tudo que você possa imaginar da parte respiratória, ela ativou. Então ela teve sintomas nasais, respiratórios da parte laríngea, das cordas vocais, ela ativou a parte bronquial, ela ativou as células caliciformes, ativou as células alveolares, vários, mas vários programas biológicos. E eu tentei de tudo que você possa imaginar. Então a gente identificava, vou trazer um exemplo simples, eu preparei uma aula específica explicando o caso da minha filha, onde eu gravei logo quando ela começou a diminuir os sintomas, e ficou ali alguns dias, uma semana, se não me engano, sem ter os sintomas, já gravei essa aula, mas eu vou gravar um extra depois dessa aula, contando como que ela está hoje, até hoje, por que ela não teve sintoma nenhum, até hoje, mas para você entender isso. Então ao invés de descrever todos os programas biológicos, eu quero explicar um bem fácil para você entender. O que causa sintomas respiratórios, na grande maioria das vezes, são ameaças territoriais. O que são ameaças? São perigos, situações que ameaçam a sua existência. No caso da minha filha, ela tinha situações que ela estava vivenciando que poderia simbolizar essa ameaça. Poderia ser, por exemplo, o fato de a gente ter colocado ela na escolinha, ela já estava com um pouco de sintoma antes, mas poderia ser, a gente pensou em ameaças do simples fato de como estava acabando, né, esse processo aí de pandemia, e ela a gente conseguiu fazer uma festinha com várias pessoas, vários amigos, e ela começou a ter contato, convívio com outras crianças, a gente pensou que poderia ser o contato. E ela se sentiu ameaçada ali, mas não era isso. A gente pensou que poderia ser os meus pais que vieram lá de Goiás para cá, ficaram quase um mês aqui na minha casa, e ela, exatamente na época que eles vieram para cá, ela começou a manifestar uns sintomas, e alguns desses sintomas eram de fase de reparação, como febre, coriza, alguns outros sintomas específicos que não vêm ao caso aqui, mas só para você entender. E eu não consegui identificar aquilo. E de repente a gente pensou assim, será que é a escolinha? Será que tem alguém ameaçando ela? E ela começou a descrever que tinha um menininho que estava batendo nela na escola. E a gente foi lá ver e tudo mais, e não tinha nada a ver. Não era nada disso. Talvez pela interpretação dela, mas também não era ameaça lá na escolinha. Então a gente começou a procurar e nada. Aí chegou num certo ponto que a minha filhinha estava dormindo e estava com as duas narinas entupidas. E ela estava respirando pela boca, gerando ali dificuldade para ela respirar. Quando você gera uma asfixia na pessoa, é um dos programas biológicos que ativa as células caliciformes, que produz o surfactante, que vai estar relacionado a um aumento da produção de muco numa fase específica. E a gente começou a perceber que quanto mais falta de ar ela tinha, mais catarro ela produzia. Então eu precisava fazer algo para que ela diminuísse a produção de catarro, para que ela não sentisse falta de ar. E foi nesse momento que a gente começou a entrar com medicamento. Então a gente levou ela ao médico, a médica fez uma avaliação e prescreveu alguns medicamentos para ela. Dentro desses medicamentos, ela tomou um antibiótico. Então ela tomou um antibiótico, tomou antitérmico e tudo mais, foi tomando alguns remédios. Ela melhorava um pouco e piorava de novo. E não melhorava, continuava sempre tendo sintomas. Às vezes, mesmo tomando remédio, ela continuava manifestando sintomas. E eu e minha esposa sempre atuamos de uma forma integrativa. Comigo, com a minha esposa, com a minha filha, sempre.
Às vezes, alguma coisa que eu tinha feito com minha filha e ela manifestou sintomas, às vezes ela estava dormindo, eu ia lá no ouvidinho dela depois, pedia desculpa para ela, explicava tudo o que estava acontecendo, que às vezes, se eu falei alto com a mamãe, não estava brigando com a mamãe, explicava algumas situações que eram importantes, porque às vezes, dependendo da percepção da criança, uma discussão, que nem é uma discussão, não é uma briga, um simples fato de você conversar um pouco mais alto, com um tom mais alto, às vezes a filha interpreta como uma ameaça e poderia estar manifestando esses sintomas. Então eu tinha várias reações específicas dentro do ambiente para que ela se equilibrasse. E também não funcionava. E aí comecei a perceber, eu e minha esposa, a gente conversava, tentamos dar tudo que você possa imaginar, demos probiótico, levamos ela em vários profissionais, nada. Até que recentemente, minha filhinha já tinha tomado 2 vezes antibiótico, já tinha tomado corticoide, já tinha tomado várias vezes antitérmicos, várias vezes ela tinha febre, tinha que tomar banho gelado, vários programas biológicos. Tinha tomado fitoterápico, tudo que você possa imaginar, xaropes, muitas coisas. E continuava tendo os mesmos sintomas. E aí, a sacada, na verdade, foi da minha esposa. Os créditos são para ela. A gente analisou, entendeu quais eram as ameaças. Eu não consegui identificar qual era, porque eu tinha que tentar olhar pela ótica da minha filha. Então eu e minha esposa, a gente fez assim, ó, deu um zoom, saiu de cena e olhou. E a minha esposa teve um estalo e falou assim, amor, eu acho que o que ameaça a Luísa é o simples fato dela acordar e eu não estar ali com ela. Eu falei, como assim, amor? Foi porque ela começou a ter os sintomas exatamente quando eu comecei a pegar carona para ir pro plantão. A minha esposa, ela faz plantão 3 vezes por semana. E ela trabalha de 7 da manhã às 7 da noite. Nos dias que ela trabalha, a Luísa, minha filha, fica comigo. Em outros momentos, ela ficava com a minha sogra. E qual foi o detalhe aqui? O grande detalhe é que a minha filhinha, quando minha esposa começou a pegar carona para ir pro plantão, ela acordava e acordava comigo. E a mamãe não estava ali. E a falta do cheiro da mãe para os animais da natureza é praticamente a morte. O simples fato da minha filha não ter o cheiro da mãe, não acordar com a mamãe, simbolizava uma ameaça para ela. E ela acordava chorando descompensadamente, chamando mamãe, 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 e eu, Denison, não prestava atenção nisso. Eu não conseguia entender que isso poderia ser um grande problema para ela. Eu achava que aquilo não significava nada. E não percebia nenhuma mudança ali. E como ela estava sempre tendo sintomas, eu não conseguia encontrar o que eram as recidivas ali. Quais eram essas recidivas? O que estava fazendo ela estar revivendo aquilo constantemente. Então era um dia ficava tranquilo com a minha esposa, no outro dia ativava de novo. Num dia ficava, no outro dia ativava. Isso são recidivas do conflito. Constantemente estava revivenciando. Igual uma pessoa que começa a trabalhar, começa na segunda-feira e já está pensando na sexta, lá no sextou. Ou seja, o dia demora a passar, a semana demora a passar. Sabe por quê? Porque você trabalha com uma coisa que você não gosta. Eu no consultório, quando estou trabalhando, quem é meu paciente sabe disso. Eu falo tanto, faço tanta coisa, que às vezes o tempo voa. Por quê? Porque eu amo o que eu faço. Porque eu ajudo as pessoas e sou feliz com isso. Porque eu consigo ver os resultados no meu consultório. E resultados rápidos. Não são resultados de fazer várias e várias sessões, não. Resultados de você fazer 1, 2, 3 sessões e resolver o problema da pessoa. Sabe como que eu faço isso? Com essa ferramenta. Com a interpretação biológica, com a osteopatia, com neurociência, com física quântica. Várias ferramentas que eu fui compilando para montar esse curso, para montar a comunidade Águia. Você que está aqui, que quer se transformar num terapeuta Águia, já escreve aqui nos comentários, terapeuta Águia, para eu saber que você está aqui comigo desde o início. Você assistiu todas as aulas aqui, estamos na 5ª aula e você assistiu todas as outras 4 aulas anteriores. Então estou muito feliz de você estar aqui comigo. Você que está revendo essa aula, cara, estou muito feliz de você estar aqui. Porque eu sei que você quer mudar a sua vida, pessoal ou profissional. Ajudar outras pessoas com essa ferramenta que transformou a minha vida e eu tenho certeza que vai transformar a sua também. Então, a minha esposa tem todo o crédito de ter identificado qual era o trilho do conflito da minha filha, que era o fato de acordar e mamãe não estar ali do lado. Como que resolve isso? Sabe qual que é o problema? Quando você é adulto, você às vezes tem que morder na língua, segurar, para você não falar uma coisa que vai magoar alguém, ou mudar uma atitude para você influenciar em outra pessoa que você ama. Você precisa ser adulto.
Qual foi a estratégia que eu criei? A minha filha, todo sábado e domingo eu gosto de jogar futebol bem cedo pela manhã. E para eu jogar futebol aos sábados, que às vezes a minha esposa está de plantão, eu preciso dormir na sexta-feira no sítio da minha sogra, ir com a minha esposa e com a minha filha. A gente dorme todo mundo lá. E aí a gente acorda bem cedinho e eu levo a minha esposa no plantão e deixo a minha filha dormindo com a minha sogra. E ela acorda lá e cadê mamãe? Mamãe não está do lado dela. E ela começava a chorar descompensadamente, da mesma forma quando ela estava comigo. Então o fato de não ter mamãe do lado e acordar com a avó ou acordar com o papai era o perigo, era a ameaça para minha filha. E como que a gente resolveu isso? Simples, modulando o ambiente. Minha filhinha parou de acordar sem a mamãe. Então mamãe parou de pegar carona com as amigas. Papai, que sou eu, deixei de jogar bola nos sábados. Para quê? Para minha filha acordar com mamãe. E sabe qual que é a maior importância disso tudo? Que a minha filha acorda, às vezes ela toma café com a gente, às vezes a minha esposa pega ela no colo, desce, a maioria das vezes, desce com ela, coloca ela no carro, na cadeirinha, ela acorda já no meio do caminho, chega no hospital, ela acorda, dá tchau pra mamãe, dá beijinho, fala que ama. E eu falo pra ela, amor, quando você quiser, papai traz você aqui pra ver a mamãe. Mamãe está aqui, ó, pertinho de você. Mamãe sempre vai estar com você. Só que agora a mamãe precisa trabalhar. A mamãe precisa ajudar outras pessoas. Tem muitas pessoas que estão sofrendo aqui no hospital, que precisam da mamãe. E aí a minha filha não tem sintoma nenhum. Sabe por quê? Porque a gente atuou no ambiente. Te garanto, já tem quase um mês que minha filha não tem sintoma nenhum. Não tomou mais nenhum tipo de remédio, mas a gente atuou no ambiente. Retirou as ameaças que estavam causando problemas para minha filha, causando perigo para ela, o que estava ameaçando ela.